Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do incidente diplomático do Lula que está afetando uma licitação do Exército Brasileiro e pode ser muito pior do que isso no final, né? A crise diplomática do Lula, vocês sabem qual é o contexto dela, né? Ele comparou os judeus a nazistas, uma coisa totalmente descabida, totalmente absurda, já falamos sobre isso várias vezes aqui, o porquê que é tão errada essa comparação do Lula do Holocausto, do genocídio, que foram termos criados para definir a perseguição nazista contra os judeus na Segunda Guerra. Por que é errado dizer isso, aplicar isso aos judeus? Né? Porque isso, de fato, acaba minimizando esses incidentes históricos do passado. Mas, enfim, agora tem uma licitação do Exército que uma das empresas é israelense. E o governo Lula quer tirar ela da licitação. O pessoal do Exército não está gostando disso não. Essa interferência política na coisa pode ser grave. E pode ser pior ainda se o Exército israelense resolver fazer o que fez com a Colômbia, de simplesmente cancelar a cooperação militar com o Brasil. Aí o Brasil vai estar ferrado. Por quê? Porque tem um monte de equipamento israelense hoje no Exército Brasileiro e na Aeronáutica Brasileira, e sem esses equipamentos, sem essa licença de Israel, o Brasil vai estar enrascado com isso daqui por causa de Lula falando besteira. Essa notícia foi sugerida por Cospe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui tem uma licitação bilionária do Exército para comprar obus autopropulsado, né? Obus autopropulsado é um tipo de veículo blindado que ele é um obus que é sobre rodas, então é fácil de deslocar. Obus é uma espécie de canhão, né? O canhão tipicamente é para tiro direto, você enxerga onde você quer acertar com o canhão e atira. O obus ele é para tiro fazendo aquela parábola, né? Tiro balístico. Você calcula lá, tem um monte de métodos de cálculo para você chegar à conclusão de onde é que vai cair o projétil, e daí você bota isso no obus, ele dá o tiro num determinado ângulo e cai naquela região. Você pode estar vendo ela ou não, né? Dependendo da situação. Enfim, o Exército Brasileiro está fazendo uma licitação para comprar 36 veículos blindados, obuseiros de autopropulsados, calibre 155, sobre rodas, né? Então, entre essas várias empresas que estão concorrendo nessa licitação, tem várias empresas do mundo todo que querem fornecer esse obuseiro para o Exército Brasileiro. Existe a Elbit Systems de Israel, que tem subsidiárias brasileiras, e elas devem participar dessa licitação. E o produto dessa empresa, o Atmos 2000, é um dos mais fortes concorrentes, ou seja, de acordo com o que o Exército pede desse obuseiro autopropulsado, é dos que mais atendem a proposta ali, né? Também em razão dos requisitos operacionais absolutos e desejáveis, né? Como vocês sabem, essas licitações para material bélico, você não tem como especificar uma coisa só, porque cada equipamento é um pouco diferente dos outros. Então você estabelece um mínimo que tem que ter aquele equipamento, então ele tem que ter essa e essa característica, né? Tem que ser um obuseiro, tem que ser 155 milímetros, enfim, uma série de coisas que são obrigatórias. E aí tem uma série de outros requisitos que são desejáveis. Olha só, seria legal se tivesse isso, seria legal se tivesse isso, essa outra coisa aqui. E aí esses desejáveis você vai, no final das contas, computar lá no final da licitação e decidir qual vai ser o produto escolhido, né? Enfim, isso tudo foi publicado no Boletim do Exército de 28 de julho de 2023, portanto, não tem, ainda no governo Lula, né, mas não tinha ainda esse problema com Israel, não foi levado em conta, e parece que os principais concorrentes nesse caso é o Atmos 200, aqui falou Atmos 2000, né, então não sei se agora é Atmos 2000 ou Atmos 200. É Atmos 2000, tá aqui o sistema, né, que é usado, tá vendo aqui, é um obus que é montado em cima de um caminhão, é tudo blindado e coisa e tal. Então esse é o sistema que é usado, que está sendo comprado pelo Exército Brasileiro, né? Hoje ele é usado por esses países aqui, Dinamarca, Tailândia, Filipinas e uma série de outros países, inclusive Israel, que é o fabricante, está aqui, é pequenininho Israel. Enfim, então aqui está errado, não é Atmos 200, é Atmos 2000. E o francês KNDS Caesar, que também está nessa licitação aí, também pode ser escolhido, né? Enfim, a questão toda é a seguinte: o Exército
o Estado-Maior do Exército pretendeu desde o início que fatores geopolíticos ficassem de fora no processo de decisão, ou seja, o concorrente que apresentasse a melhor proposta levaria o contrato, não importa se fosse chinês, israelense ou francês. Isso porque no passado a compra de obuseiros autopropulsados já havia se transformado num terreno de disputa entre uma empresa chinesa e fornecedores ocidentais, e com a esquerda do PT defendendo o fim da dependência americana na área de defesa. Ou seja, o PT quer comprar da China, não quer dependência americana, quer dependência chinesa, né? Ou seja, é trocar 6 por meia dúzia e muito pior, porque, de novo, os americanos, bem ou mal, têm alguma coisa de democracia, de liberdade, de instituições sólidas. A China, meu amigo, é uma ditadura, é o Xi Jinping. Se o Xi Jinping mudar de ideia amanhã, ele mudou de ideia e acabou, não tem nenhuma previsão, né? Enfim. Agora, a esquerda petista está em pé de guerra com o governo Netanyahu. Eu não vou entrar nos detalhes aqui desse problema, já expliquei aqui várias vezes, o Lula fez várias declarações absurdas acerca de Israel. Eu acho que você criticar a forma como Israel vem fazendo o controle do Hamas ali na faixa de Gaza, ok, você pode criticar isso. Agora, comparar isso com o Holocausto, de chamar de genocídio, esse tipo de coisa, é um absurdo completo. Israel não está perseguindo palestinos, Israel está perseguindo o Hamas, e, infelizmente, efeitos colaterais acontecem em qualquer guerra. Os números que são colocados aí pela autoridade palestina são números completamente furados, é pura propaganda do Hamas. Procura o termo Pallywood para vocês verem aí como é que é a montagem dessas mortes de palestinos que tem por aí. É tudo invenção, é tudo fantasiado e coisa e tal. Mas enfim, de qualquer forma, você pode criticar isso. Eu acho que Israel está plenamente justificada nas ações que está tomando em Gaza. Mas tem gente que critica, até os Estados Unidos criticam Israel, né, em algumas ações ali na faixa de Gaza. Agora, daí a você dizer que foi equivalente ao Holocausto, o que é igual ao que nazistas faziam na Segunda Guerra, não, aí você está minimizando o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra. Aí sim é uma ofensa muito séria. Então é um absurdo o que o Lula falou, não tem defesa, e o pior é isso. O Lula tá querendo dobrar a aposta nisso daí, está querendo tirar a empresa israelense do páreo na unha, e aí corre o risco do quê? Da retaliação de Israel ser justamente cortar toda a cooperação militar com o Brasil. Já parou para pensar o tamanho do buraco que seria isso, né? Até o Gripen, o caça sueco que a gente comprou aqui no Brasil, ele tem um monte de componentes feitos em Israel, e, meu amigo, isso pode acabar inviabilizando toda a Força Armada brasileira. Isso aconteceu com o presidente colombiano, Gustavo Petro, que fez uma declaração parecida com a do Lula, e Israel suspendeu a cooperação militar com o país sul-americano, né? A Colômbia, vocês sabem, é um país que sempre teve muito alinhamento com os Estados Unidos, então usava muito equipamento, usa ainda muito equipamento militar israelense, e agora o Petro de esquerda chegou lá e coisa e tal, e falou essa lambança de propósito, e com isso as Forças Armadas da Colômbia estão cada vez mais fragilizadas por lá, né? Enfim, vamos ver como é que vai acontecer, que ele fala aqui justamente desse caso, fala das aeronaves Gripen, o KC-390 também da FAB, e mais um monte de coisa que tem ligada ao exército israelense, né? O Spike, por exemplo, um míssil também desenvolvido por Israel, também está parte do arsenal brasileiro, né? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer aqui, mas olha só, uma declaração idiota do Lula levando a quase um colapso das Forças Armadas aqui no Brasil, né? É isso daí. Chega a se pensar se não é proposital, né? Se o Lula não olhou o que aconteceu com o Gustavo Petro e falou, vou fazer a mesma coisa aqui para fragilizar o exército aqui no Brasil, né? Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.